Bom, vamos agora para uma questão discursiva sobre diagrama de classes. As classes costumam possuir relacionamentos entre si, chamados de associações, que permitem que elas compartilhem informações entre si e colaborem para a execução dos processos executados pelo sistema. Com base nesse contexto, construa um diagrama de classe para representar as seguintes associações. Primeiro aí, uma revista científica possui título, ISSN e periodicidade. O que a gente pode ver aí? Primeiro que existe uma classe chamada revista científica e título, ISSN e periodicidade são atributos dessa classe, né? Então vamos lá. Revista científica é o nome da minha classe e eu vou ter ISSN, periodicidade e título como atributos. Então aí tá aí a minha classe. Da minha classe, os atributos. Vou deixar aqui o espaço para os métodos, né? Segundo aí, uma revista publica diversas edições com os seguintes atributos: número da edição, volume da edição e data de edição. Importante destacar que cada instância da classe edição relaciona-se única e exclusivamente a uma instância da classe revista científica, não podendo relacionar-se com nenhuma outra. Bom, beleza, mas vamos montar só as classes primeiro. Então aí a gente vê que tem uma classe chamada edição. Então vou ter uma classe chamada edição. E dentro dessa classe eu vou ter atributos. Então, número da edição, volume da edição e data da edição. Então, número, vou simplificar aqui. Num, underline edição. Número, volume, underline edição. Opa, aqui não tem, né? E data. Então tá aí a minha mais uma classe edição, né? Como falou aí, a gente vai ter associação com revista científica, mas primeiro vamos montar as classes aí. E a terceira é um artigo possui título e nome do autor. Um artigo é um conteúdo exclusivo de uma edição, e uma edição obrigatoriamente tem que possuir no mínimo 10 e no máximo 15 artigos. Então, na primeira frase, aí, um artigo possui título e nome do autor. Então eu tenho uma classe também chamada artigo, né, onde tem dois atributos, que é o título e o nome do autor. Então o título e o nome autor. Título do artigo, né? Para poder não dar problema aqui, ó. Título, artigo. Mais uma classe. Beleza. Então, estão aí as três classes que eles passaram para a gente e os atributos. Agora vamos voltar de novo para a gente ver como que são as associações entre essas classes aí. Na primeira, que é essa classe aqui, a gente não vai ter nada. Não fala nenhuma coisa específica para essa. E daí tem entre edição e revista científica. Então tem lá. Importante destacar que cada instância da classe edição, ou seja, cada objeto da classe edição, relaciona-se única e exclusivamente a uma instância da classe revista científica, não podendo relacionar-se com nenhuma outra. Ou seja, uma edição pertence a uma revista científica. Então, primeira coisa, existe uma associação entre essas duas classes, certo? A outra coisa é qual que vai ser a multiplicidade entre elas. Então aí a gente pode colocar o quê? Uma edição para
Muitos. Revista científica, né? Então aí a gente tem essa multiplicidade aí. A outra coisa é, qual que é o tipo de associação? A gente tem alguns tipos, né? Primeiro é a associação normal, que é a linhazinha. Então, a associação, que é uma linha, uma linha sem nada. A gente tem a herança, que é a setinha na ponta, né? Que uma classe herda as qualidades da outra classe. A gente vai ter também, com a setinha na ponta, que é a dependência. Uma classe dependendo da outra para poder funcionar. Também tem aquela que tem o desenho aberto e a que tem um losangozinho na ponta preto. Que é o que? A primeira sendo a agregação. E a segunda, composição. Agregação é uma classe agregando a outra, ou seja, juntando, e uma composição é uma coisa que compõe a outra. Então, nesse caso, o que a gente precisa entender? Edição existe por si só? Então, um objeto edição, ele é edição. Ele consegue existir sem existir revista científica? Não, porque uma edição é composta, uma revista científica compõe edições. Então o que a gente vai ter aqui? Vai ter uma composição, e daí a gente coloca aqui então, portanto, na pontinha o sinalzinho de composição. O que isso significa? Uma edição, uma revista científica, quer dizer, é composta por uma ou muitas edições, né? Muitos objetos da classe edição. E a mesma coisa para artigo ali, né? Então, o artigo já é na outra. Um artigo possui título e nome do autor. Um artigo é um conteúdo exclusivo de uma edição. Então, ou seja, a gente tem aqui uma associação entre eles. E um artigo, mesma coisa, vai ser uma composição de edição, né? Não podendo relacionar-se com nenhuma outra. Desculpa, eu li o errado aqui. Um artigo é um conteúdo exclusivo de uma edição, e uma edição obrigatoriamente tem que possuir no mínimo 10 e no máximo 15 artigos. Então, ou seja, a gente vai ter aqui um 10, 15. Nossa, sim, ficou feio aqui. No mínimo 10 e no máximo 15. E a gente vai ter também uma composição aqui, ó. Né? Ou seja, uma edição, um objeto edição, é composto por no mínimo 10 e no máximo 15 artigos. Essa daí que é o... Então a gente pode colocar aqui tudo como privado, né? Os atributos. E tá aí o diagrama de classe dessa questão. Valeu!